Olá pessoal, está começando mais um K-On! E hoje nós trazemos um vídeo sobre um dos disbands mais polêmicos da minha história no K-pop, o disband do One4U. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de ficarem por aqui no canal e conferirem nossos outros conteúdos. Mas agora, bora pro vídeo. Muitos de vocês não sabem quem foi o One4U, já que eles nunca foram muito famosos ou comentados. Mas o One4U foi um grupo formado pela Baekgone Entertainment que debutou em 16 de abril de 2017 e continha nada mais que 14 integrantes. Ao longo de sua curta jornada na indústria, o grupo foi capaz de lançar 3 single álbuns e uma trilha de drama. E por mais que eles nunca tivessem alcançado o sucesso merecido, eles vinham em uma crescente quando foi anunciado o disband do grupo. Após debutar na Coreia, o One4U iniciou no mesmo ano suas promoções japonesas e foi justamente no Japão onde o grupo melhor se estabeleceu e conseguiu os melhores desempenhos. E graças a essa atenção do país vizinho, que o nome do grupo começou a ser cada vez mais comentado dentro da Coreia, fazendo com que todos viessem a crer que eles se tornariam grandes em algum momento. O último single álbum do grupo, lançado em outubro de 2018, chegou a vender mais de 20 mil cópias, o que é um grande número para esse tipo de lançamento. Após o lançamento desse álbum, os meninos embarcaram em uma série de mais de 20 shows no Japão de fevereiro a abril de 2019, se apresentando para cerca de 6 mil pessoas. Vendo essa popularidade deles por lá, a Mnet chegou a anunciar o grupo como uma das performances da KCON Japan, em março. Porém, foi justamente nesse período, no início de 2019, que tudo começou a ficar turvo e confuso para quem acompanhava o grupo. Por volta de abril, a Mnet soltou um anúncio onde cancelava a participação dos meninos na KCON, alegando que o mesmo passava por problemas internos. Fora isso, diversos fãs começaram a especular um disband quando, após o retorno do Japão, os integrantes começaram a postar fotos nas redes sociais fora do dormitório ou das instalações da empresa, como se estivessem de férias, o que não faria muito sentido, já que eles tinham compromissos agendados para aquele período. E no dia 10 de maio de 2019, o líder e integrante do grupo, Isol, foi ao Fan Café do grupo e anunciou oficialmente que eles estariam se separando. Seguido disso, diversos outros membros do time começaram a divulgar cartas pessoais se lamentando com os fãs, por trazer essas notícias ruins e não poder ter passado mais tempo com eles. Após o anúncio, também foi revelado que dos 14 meninos que integravam o grupo, 13 deixariam a empresa. Com isso, diversos jornais começaram a cobrir o desband do grupo, e muitos apontavam que a causa do mesmo seria o favoritismo da empresa com um dos membros, e que esse comportamento discriminatório vinha causando conflito entre eles, o que acabou levando-os a se reunir e decidir pelo fim do grupo. Até então, a Baekgone se manteve quieta quanto aos rumores e ao disband do One4U, mas no dia 13 de maio de 2019, o jornal Export News revelou que a verdadeira causa do disband do grupo seria devido a um escândalo sexual nos bastidores de seu show no Japão. Segundo o jornal, durante sua agenda no país vizinho, os integrantes e a equipe do staff do grupo descobriram que um deles estava mantendo relações sexuais com uma outra staff. Privando pela privacidade dos envolvidos, o jornal se limitou a revelar que o integrante que chamaremos de A se encontrava pelo início de seus 20 e poucos anos, e a staff se encontrava por meados de seus 30, tendo uma diferença de mais de 10 anos de idade entre eles. Ainda segundo o site, quando foram descobertos, ambos ficaram em choque e alegaram que estavam apaixonados. Porém, logo após o jornal publicar esse caso, uma nova reportagem foi publicada em seguida, alegando que o membro não teria só mantido relações com essa staff, mas também com uma fã japonesa, durante as promoções do grupo por lá. Portanto, devido a todo esse caso, a família dos outros integrantes teriam iniciado uma pressão para que eles saíssem do grupo e não tivessem sua imagem manchada. Esse escândalo forçou a Baekgone a se pronunciar sobre o ocorrido. Nas palavras da empresa, ela agradecia pelo apoio ao grupo e dizia que todas as acusações eram rumores, falsos e exagerados, e que o disband, assim como o término de contrato com a empresa, parte de um acordo comum entre os integrantes, já que eles tinham desejo de seguirem caminhos diferentes. Junto disso, a empresa diz que todos eles se amam e se respeitam, e que ela torcia muito pelo futuro deles, e contava com o suporte dos fãs àqueles membros que desejassem iniciar um novo caminho. Quando eu vi esse caso na época, eu fiquei muito surpreso. Por mais que já deveríamos saber que idols são pessoas comuns e mantêm relações normais fora do palco, é muito surpreendente quando você vê notícias de casos tão mirabolantes como esse. Muitos que creem nessa versão acreditam que um disband por esse motivo seria injusto, pois a relação entre um homem e uma mulher apaixonados é algo comum e não deveria ser visto como um erro. Porém, eu também não vejo o erro de uma decisão das famílias ou dos membros que quiseram sair, caso isso seja verdade.
Mais do que dois apaixonados, eles mantinham uma relação profissional, o que em muitos casos pode ser antiético e gerar condutas prejudiciais no ambiente de trabalho, inclusive como o favoritismo e o nepotismo, o que na maioria dos casos pode sim gerar intriga como mágoa aos envolvidos. Fora isso, eu acho muito estranho o fato de 13 membros terem decidido do nada, justo quando seu grupo estava decolando, que eles não querem mais seguir esse caminho. Claro que as pessoas podem mudar de ideia, mas nesse caso foi uma unanimidade entre os membros. O que me leva a crer que, por mais que esse escândalo seja falso, como alguns creem, algo tão sério quanto possa ter ocorrido nos bastidores. Até porque alguns dos integrantes que deixaram a empresa seguiram a indústria musical como membros de outras bandas ou grupos, o que vai em direção oposta ao que disse a empresa, que eles queriam seguir caminhos diferentes. E além disso, nas redes sociais dos ex-integrantes, você encontra a foto deles juntos, o que leva a crer que eles são bem amigos para quem não queria trabalhar junto. E por fim, em janeiro de 2019, o membro do IU deixou a banda por questões pessoais, e a empresa foi rápida em ocupar a sua vaga com um novo integrante, anunciando-o em fevereiro, a fim de manter o conceito dos meninos. E isso me questiona do porquê. Uma empresa recente, com o grupo crescendo rapidamente e com a preocupação de manter um conceito para esse grupo, permitiria que todo o seu investimento nesse projeto fosse simplesmente desfeito por uma vontade de não querer continuar dos membros. Claro que a vontade individual de cada um deve ser respeitada, mas estar num grupo é um trabalho, e um trabalho implica num contrato entre duas partes. A empresa era nova e sem dúvidas fez um enorme investimento para debutar a esse grupo, já que grupos grandes também geram custos maiores. E quando somamos isso, as outras questões que falei aqui, a nota liberada pela empresa fica muito vaga e sem sentido, me fazendo acreditar que algo maior e fora do controle da empresa e dos membros tenha ocasionado o fim do grupo. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acham sobre isso? Já sabiam dessa história? É só dizer aí nos comentários. Gostaria de lembrar que esse vídeo não tem intuito de manchar a imagem do grupo ou de seus integrantes, até porque eu tive um enorme interesse pelo mesmo quando ele esteve ativo. Eu somente nunca pude comentar minhas opiniões sobre o caso e pensei em trazer esse vídeo pra vocês, então espero que tenham gostado. Além disso, peço que pesquisem sobre os integrantes do grupo, e estarei deixando as redes sociais deles aqui na descrição, e apoiem suas carreiras individuais ou em outros grupos, pois todos têm muito talento. E foi uma lástima não terem alcançado o potencial que tinham. Mas bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, não deixem de conferir nossos outros conteúdos, porque vai que você gosta. Eu fico por aqui, e esse foi mais um K-On!